Metade do ano de 2021 já se foi, metade do mês de julho também, e eu consegui enrolar e não trazer para vocês o vídeo que eu queria até agora, que era das minhas leituras feitas no primeiro semestre. Mas agora essa enrolação acabou e hoje eu mostro para vocês quais foram essas leituras e quais foram as melhores e as piores. Querem conhecer? Então fique aí que é depois da vinheta. Até o fim do mês de junho de 2021, eu li 43 livros que eu vou tentar mostrar para vocês a pilhinha. Aqui tem uma parte, vai até aqui. E o restante eu não vou conseguir mostrar para vocês na pilha porque eu separei para mostrar que são os melhores e os piores do ano. Então vocês podem considerar que essa pilha aqui não foi nem tão ruim e nem tão maravilhosa a leitura, assim, para eles não estarem fora da pilha para mostrar para vocês separadamente. Agora eu vou mostrar, como eu disse, foram 43 livros. Desses 43, 3 foram releituras, 11 foram leituras coletivas variadas que eu participei e 6 foram do Clube do Livro que eu participo aqui de BH, que eu já comentei com vocês. No mais, ou foi algum que eu quis ler, ou algum que eu recebi para resenhar para o blog, e entraram na pilha do primeiro semestre. Agora eu vou contar para vocês quais eu gostei mais, quais eu não gostei tanto assim. Rolou até um rançozinho, um ódiozinho em caso de alguns. Vocês não me matem, quem for fã desses livros que eu vou falar, afinal de contas todo mundo tem direito de gostar ou não das histórias, né? Cada leitor tem sua própria experiência, mas no geral foi bem proveitoso o primeiro semestre. Vou começar por um que eu não gostei tanto assim, foi na verdade, decepção literária de 2021, porque é uma história muito conhecida, já foi adaptada N vezes para desenho, para cinema, acho que live action, não tenho certeza. E eu conhecia e meio que não conhecia a história, então quando eu fiquei finalmente conhecendo, foi, no fim das contas, uma grande decepção literária, que foi Mowgli, o livro da selva, ou os livros, né, no caso, da selva. O que acontece com a história? O livro é lindo, a edição é linda, super bem feito, é do Clássicos da Zahar, só que, assim, todo mundo sabe que o Mowgli foi meio que adotado por lobos e passou a conhecer as leis da selva, passou a ser tratado como um deles, com alguns perrengues, né? Porque alguns animais não aceitavam a participação daquela pessoa, daquele ser diferente, né? Daquele humano. Mas eu achei o Mowgli um pouco problemático, um pouco, sei lá, um pouco... Não consigo nem descrever, a palavra me fugiu completamente. E acaba que, apesar de ele viver no meio dos animais, ele é um pouco humano também, né? Claro, a humanidade dele não ia deixar de existir. Só que eu acho que ela é explorada de um jeito um tanto negativo, o lado negativo do ser humano. Então, para meio que justificar as coisas erradas que ele faz, ou algumas atitudes que ele tem. Então, foi uma decepção, eu acho que eu dei 3 na época, foi bem no comecinho do ano. E não rolou, gente. Eu não vou trazer a resenha de todos aqui para vocês, nem comentar sobre todos não, porque muitos têm resenha aqui no canal. Eu vou deixar os links aqui embaixo para vocês poderem assistir de novo, ou assistir pela primeira vez, caso vocês tenham interesse. Tanto para saber por que eu gostei tanto, quanto para saber por que eu não gostei. Vai que você leu também, não viu o vídeo e resolve comentar, né? Agora passando para um que eu amei de paixão, amei de chorar, amei de indicar para todo mundo o resto da minha vida, é o A Trança, da Letícia Colombani. Eu não sei pronunciar o nome dela, eu já vi que eu pronunciei errado na resenha, então eu vou evitar de repetir esse erro. Caso você queira saber o que eu achei do livro, eu vou deixar aqui a resenha para você assistir. Mas é um dos queridinhos de 2021, não foi o favorito por pouco,
porque o favorito até agora que eu vou mostrar para vocês é insuperável. Eu li 43 livros esse ano, até agora nenhum superou ele. Daqui a pouco vocês vão saber qual é, mas a Trança chegou muito perto e eu indico fortemente para todas as pessoas do universo. Voltando agora para a lista dos que eu não curti tanto assim, esse também eu fiz resenha aqui para o canal. É o último vídeo antes desse que vocês estão assistindo hoje, então tá fresquinho. Quem assistiu vai saber tanto porque que eu não gostei, quanto já sabe que eu não gostei mesmo desse livro. É A Inquilina de Whitefell Hall, da Anne Brontë. Como eu disse, eu não vou falar muito, tem resenha, o vídeo tá aqui embaixo. É só para vocês saberem que desses que eu li no primeiro semestre, ele foi um dos que eu não curti tanto assim. Voltando para um dos queridinhos, eu não quero falar muito sobre esse livro, porque eu vou trazer resenha para vocês, prometo. Na verdade, vários desses que estão aqui e que eu vou falar, ou até alguns que eu não falei, eu quero trazer resenha para vocês. Eu tô um pouco embolada para isso, mas eu juro que esse ano ainda sai. Então, um dos queridinhos de 2021 para mim, que assim, eu também indico fortemente, mas vocês vão saber mais sobre ele quando eu fizer a resenha, é Maria Altamira, da Maria José Silveira. É um livro sobre indígenas, sobre a luta para livrar o rio Xingu das garras da barragem de Belo Monte. Todo mundo já ouviu falar desse lugar, certo? Além da luta dos indígenas para livrar o rio Xingu disso, nós ainda temos a luta de uma mãe, a luta de uma filha, sobre outras questões sociais e outras questões familiares que vocês, como eu disse, vão saber quando chegar a resenha. Eu tenho certeza que você não vai só entender por que eu gostei desse livro, como vai ficar louco para ler ele com urgência. E se já leu, vai ficar com um dedinho coçando para comentar comigo sobre ele. Passando de novo para um que eu não gostei tanto assim, e eu confesso que eu fiquei chateada de não gostar, porque é um autor brasileiro que eu gosto muito. Um dos livros favoritos da minha vida é desse autor, mas eu fui ler o livro e ó, não deu. Eu li ele numa leitura coletiva junto com meu esposo e nós dois tivemos as mesmas impressões, as mesmas reações em relação ao livro e não rolou pra gente. Se você já leu, me conte aqui embaixo. Se você tem curiosidade de ler, também me conte. Vamos conversar sobre ele. Às vezes você leu e me faça gostar da história. Eu até desanimei de trazer resenha para vocês, mas quem sabe, né? Afinal de contas, literatura nacional é sempre importante. Mas, sem mais delongas, sem mais enrolação para falar de que livro é Quincas Borba, do Machado de Assis. Infelizmente, eu queria muito ter gostado. Tem umas partes do livro que eu achei muito interessantes, mas no final eu fiquei assim... Oi? Eu vou tentar trazer resenha para vocês, para pelo menos, né, vocês ficarem sabendo no fim das contas do que se trata. Mas, como eu disse, se você já leu, me conte nos comentários. E se gostou, me conte, me convença de que eu estou errada de não gostar. Cada leitor tem sua experiência, então pode ser que, né, enfim, isso pode acontecer de vez em quando, no fim das contas. Vamos falar agora de livro que eu gostei, porque um negócio bom aqui é falar de livro que a gente gosta, não dos que a gente não gosta, não é verdade? Vocês viram a resenha, foi uma das resenhas que eu mais gostei de fazer, eu pesquisei a fundo, eu quase peguei o carro, peguei a câmera e fui fazer um tour por Belo Horizonte para mostrar para vocês do que é que eu estava falando nessa resenha. Vai ficar aqui embaixo para quem não assistiu e para quem assistiu, assistir de novo, combinado? É Hilda Furacão, do Roberto Drummond. Foi uma grata surpresa, eu não sabia que a história era escrita dessa forma e acabou se tornando um dos queridinhos. Então, eu indico fortemente, todo mundo sabe, tá aqui embaixo a resenha, vocês assistam. Vai estrear na Globoplay a série, aquela famosa série com o Rodrigo Santoro e a Ana Paula Arósio. E eu simplesmente não posso perder, porque eu tô muito louca pra ver essa série desde que eu li o livro, né? E com certeza eu vou assistir. Agora, o penúltimo livro que eu não gostei tanto assim, no primeiro semestre de 2021, foi também de uma leitura coletiva do blog Viagem Literária. E assim, já achei que não era clássico quando a gente foi ler.
Depois eu descobri que ele era um clássico, ele é considerado um clássico em outros países, mas não é tão conhecido assim aqui no Brasil. E aí eu fui ler, achei vago, achei raso, apesar de ser biográfico, né, autobiográfico, é não ficção, no fim das contas. Então, eu li, achei, tá, e li as metas assim, e tá, e aí? Ah, que legal, você fez isso. De que livro que eu tô falando? Paris é uma festa, do Ernest Hemingway. Eu sei que o cara é muito famoso, eu tenho livros dele aqui comigo que eu sou louca pra ler. E fiquei até mais curiosa, né? Sim, causou um efeito reverso em mim, em vez de eu não querer ler nada do cara, eu quero ler. Mas para conhecer, tanto que ele menciona várias obras dele, né, ao longo do tempo que ele passou em Paris. E ele conhece muitas pessoas famosas do mundo literário, como James Joyce, o F. Scott Fitzgerald. Gente, sou péssima. De aparelho é terrível para pronunciar nomes. Sim, o autor do Grande Gatsby. Vocês sabem quem é. Então, assim, foi interessante conhecer essas figuras, né, esses escritores. Foi um pouco decepcionante, porque às vezes eu pensava que a pessoa era de um jeito, aí quando ele conta, parece que a pessoa era de outro. Parecia também que ele gostava, mas ao mesmo tempo criticava as pessoas o tempo todo. Não sei se por despeito, não sei se era o jeitão dele mesmo. Ele achava todo mundo chato, mas aparentemente ele também não era assim tão bem-humorado. Então, tem que lembrar que não ficção, escrito pelo próprio autor, né, pelo Ernest Hemingway, que foi inclusive concluído pela segunda esposa dele, porque ele faleceu. Mas, e quando tem assim, essas biografias, ou quando o narrador é em primeira pessoa, a gente sabe que ele pode contaminar um pouco o que ele está contando. Eu esperava uma outra coisa, já que eu tinha que ler, e acabei achando bem fraquinho, bem... podia ter passado sem. Para compensar isto, esses livros chatinhos que eu tive que ler na leitura coletiva, por outro lado, na leitura coletiva também, eu descobri um dos grandes amorzinhos assim da minha vida. Porque na verdade era uma história que eu já conhecia e como obra cinematográfica eu já amava. Mas como obra literária ela conseguiu se superar ainda mais. Eu estou falando de E o Vento Levou, da Margaret Mitchell. Eu não quero falar muito sobre ele para vocês também, porque eu quero trazer uma resenha aqui bem detalhada, misturando o livro com o filme. E não vai demorar a sair, eu já estou fazendo o roteiro, então não vou falar muito para vocês. Mas vocês precisam saber que é um dos melhores livros que eu já li e eu acho que todo mundo precisa ler. Mas as razões de por que eu acho isso, vocês vão conferir na resenha que eu vou trazer para vocês em breve. Combinado? E por fim, o livro que eu menos gostei em 2021. Gente, sinceramente, eu acho que agora é o momento que você vai dar um unlike ou dislike nesse vídeo, vai sair correndo ou vai me detonar nas redes sociais, mas a experiência que eu tive não foi boa. Eu prometo que futuramente eu vou ler de novo, em outra época, em outra vibe, em outra edição, porque eu vou falar para vocês, edição contamina muito a forma como é traduzido, a forma como é revisado. Então eu acho que na edição que eu li, contaminou um pouco o meu julgamento sobre a história. Evelyn, você está rolando muito hoje, não está falando o nome dos livros antes de explicá-los. Mas é por uma boa razão, assim vocês ficam no suspense e esperam eu falar do livro antes de sair correndo, não é? Então, o livro que eu estou falando é Crime e Castigo, do Dostoiévski. Eu juro que eu tentei, eu li até o fim. Algumas metas eu li mais de uma vez, mas, gente, não desceu. Sério. Eu prometo que em um outro momento, em outra vibe, em uma outra edição, que apesar dessa aqui ser linda, é bonitinha, mas é ordinária, eu vou ler de novo e quem sabe eu não trago uma resenha para vocês sobre a minha tentativa nova de leitura, né? Vai demorar um pouco, para ainda não esquecer a história.
Afinal de contas, eu li agora em 2021, mas eu prometo que vou tentar de novo. Então, não me matem. E não deem um like nesse vídeo, dislike, não pare de me seguir, por favor. E por fim, um dos que eu gostei em 2021. Esse não é meu favorito do ano, eu vou falar dele em seguida. Mas eu gostei muito desse livro, foi uma grata surpresa. E assim, quando eu terminei, à medida que eu fui lendo, eu fui ficando tão agarrada na história que eu não conseguia parar. E vocês vão saber qual é a partir do momento que eu disser que eu odiei todos os personagens, mas amei a história. A resenha vai estar aqui embaixo para vocês conferirem. Se você conferiu para assistir de novo e ver a minha cara de felicidade de gostar de um livro em que eu odiei os personagens. E vou parar de enrolar, né? O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Eu gostei demais. Eu sei que muita gente odeia, mas eu fico bem feliz quando eu faço parte dos que gostam, né? Dos poucos que gostam de uma história que todo mundo odeia. Porque às vezes eu sou um pouco do contra, eu já comentei com vocês. Eu às vezes não gosto do livro que todo mundo gosta, às vezes gosto do que todo mundo odeia e às vezes gosto dos personagens mais aleatórios da história e todo mundo fica me olhando com aquela cara de logo esse, né? Não é o caso desse aqui, porque esse aqui na verdade eu não gostei de ninguém. Então, um dos queridinhos de 2021. Antes de contar pra vocês qual é o meu favorito de 2021, na verdade tem resenha dele também aqui no canal, mas vou deixar no suspense pro final do vídeo. Eu vou falar com vocês sobre 2 livros. Um deles é um que eu não odiei e não amei. Na verdade, ele foi o maior desafio literário que eu tive em 2021. Não foi o maior até hoje na minha vida, porque nada até hoje superou Grande Sertão Veredas. Mas esse ainda tem o diferencial do Grande Sertão de que eu gostei, mas ele não se tornou um favorito da vida. Esse livro que eu falo com vocês era uma das minhas urgências literárias. Eu vou deixar o link do vídeo aqui também para vocês assistirem. Quais são as minhas urgências literárias para esse ano? Algumas eu já até cumpri. Depois eu vou fazer um vídeo para vocês no fim do ano sobre elas. Essa leitura foi o desafio. Então, na hora que eu terminei de ler, eu fiquei assim, estafada. Não posso dizer o resto, porque eu sei que tem amigas minhas que ainda estão lendo o livro, então eu não posso dizer. Mas ele vai ficar como o maior desafio literário de 2021, que é A Montanha Mágica, do Thomas Mann. Foi uma leitura de mais de um mês, porque eu participei de uma leitura coletiva de um outro canal aqui do YouTube. As metas foram pesadíssimas, tinha dia que eu saía com a cabeça doendo, de tão pesada que era a meta, mas não é por causa do tamanho da meta, porque tem livro que a meta da leitura coletiva é 50 páginas e você lê como se fossem 10. Mas esse aqui, nos dias até em que eram 10, 20, parecia 90, porque o livro é muito puxado, é preciso coragem, é preciso treino para você subir essa montanha e fincar sua bandeirinha lá em cima, como eu fiz. E foi gratificante para mim cumprir esse desafio, sabe? Eu gosto de ser desafiada literariamente e gosto de cumprir os desafios. Então, esse fica como meu maior desafio de 2021. Talvez eu traga a resenha dele para vocês, talvez não. Ele é um tanto quanto filosófico, um tanto quanto puxado, mas eu vou tentar, prometo. O segundo livro que eu disse para vocês, ele foi um livro que eu gostei de ler. Eu tinha vontade de ler há muito tempo, mas eu fiquei um pouco chateada porque eu tinha quase 100% de certeza que ele seria um dos favoritos da vida. E acabou que eu gostei, mas eu não senti aquele uau, meu Deus, é o melhor livro que eu já li na minha vida. Esse é um dos favoritos. Eu gostei bastante, mas não se tornou um favorito e eu fiquei um pouco chateada por causa disso. No fim das contas. It, a coisa do Stephen King. Talvez tenha sido um momento em que eu li ele mais ou menos em março desse ano. Eu não sei se eu não estava na vibe, se eu estava lendo muita coisa ao mesmo tempo.
Eu me apeguei demais aos meninos da história. Também vai rolar resenha aqui para vocês brevemente. E agora, sem mais enrolação, eu vou falar para vocês qual foi o meu queridinho de 2021 até o momento. Possivelmente com sério risco de ser o favorito de 2021 inteiro, já que ele se tornou um dos livros favoritos da vida. Eu li, eu chorei, eu fiquei desesperada, eu fiquei desamparada. Tem resenha aqui no canal para vocês e todo mundo precisa ler este livro. Qual é ele? Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior. Ele é o melhor livro nacional, é o melhor livro de forma geral, é o melhor livro, gente. Não tem como explicar. Eu não vou dizer muito sobre ele, porque tem resenha aqui no canal, vocês sabem. E eu espero que um dia todo mundo tenha chance de ler essa história e tenha chance de gostar também. Só tem como explicar o que se sente lendo esse livro quando a gente lê. Então, por favor, leiam. Meu favorito de 2021. E vocês, quantos livros leram em 2021? Vocês leram alguns desses favoritos ou não tão favoritos assim que eu li? Eu vou deixar a lista completa aqui embaixo deles. Vou deixar, talvez, a lista de todos os 43 que eu li para vocês olharem. E quero receber o comentário de vocês aqui embaixo, comentando quais vocês leram, quais vocês gostaram, quais não gostaram. Se não leram os que eu li, me conte quais vocês leram e foram os favoritos ou os não tão favoritos, quais foram os ranços literários que vocês tiverem. Vamos bater um papo, eu adoro receber comentário de vocês. Combinado? Então a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau!